Olá, eu sou o professor Márcio Balbino e nesses vídeos eu vou falar sobre as principais causas que impedem o crescimento sólido das vendas de uma empresa. Então, por que as vendas de uma empresa, às vezes elas não se tornam sólidas, principalmente das micro e pequenas empresas? As principais dificuldades de crescimento das vendas que nós encontramos. Então, nas nossas atividades de consultoria, normalmente são esses os 3 pontos que nós identificamos como as principais causas que impedem o crescimento das vendas de uma empresa. Então, presta bastante atenção. A primeira causa é: a sua empresa vende ou o seu cliente que compra? Reflita bastante sobre essa questão. A sua empresa vende ou o seu cliente é quem compra? Isso por quê? Às vezes nós chegamos numa empresa e nós percebemos que aquela empresa ela não vende. Ela não faz nenhum tipo de promoção, ou às vezes ela não tem uma área de marketing específico, não precisa nem ser uma empresa de publicidade, mas ela não tem nenhum material específico para poder ofertar ao seu cliente em termos de marketing, de propaganda. Então, essa situação, o que nós percebemos? Tem muitas empresas, muitos empresários que às vezes ficam aguardando o cliente vir até a empresa. Então, no momento que nós estamos vivendo, com os meios de comunicação, a internet, as redes sociais, você tem que entender que quem chega primeiro no cliente é quem vai ter maior chance de vender. Então a pergunta é: como é que você trabalha com os seus clientes? Como é que você chega até os seus clientes? Você faz algum tipo de campanha na rede social ou até mesmo na sua loja física? Como é que você trabalha essas questões? Você tem algum momento ali, alguma data no ano que você ali faz algum tipo de promoção, que você atrai o cliente para a sua loja? Como é que você faz isso? Então é importante você pensar nessas questões. Por quê? Porque o que nós temos observado nas nossas consultorias? Muitas empresas estão com as vendas em baixa simplesmente porque não vão até o cliente. Então a primeira questão é: por que as suas vendas não são alavancadas? Por que as vendas não crescem? Porque muitas vezes você não está vendendo, você espera o cliente comprar. Então você precisa inverter esse processo, você precisa chegar primeiro ao cliente para ele não comprar da concorrência. A segunda questão que dificulta o crescimento das vendas de uma empresa: como você define as suas metas de vendas? Isso porque nós entendemos que uma meta de venda ela tem que ser audaciosa, mas ela tem que ser possível. Você tem que criar metas de vendas que sejam audaciosas, que vão estimular os vendedores a dar o seu melhor, mas ela tem que ser uma meta possível. Se ela não for uma meta possível, o que vai acontecer é que você vai desestimular a sua equipe de vendas e você não vai conseguir atingir essa meta. Então é muito importante você analisar o cenário que a sua empresa está, como é que está se comportando, se aquela situação ali, se as vendas estão em crescimento, se as vendas estão em queda, como é que está ali, toda aquela situação à sua volta, se a sua empresa está tendo uma expansão de mercado ou ela está retrocedendo. Então o que está acontecendo com a sua empresa? Então, simplesmente não é chegar lá na empresa e falar assim: olha, a partir do mês que vem nós temos que dobrar a meta de vendas. Mas dobrar com base em quê? Como é que vai ser feita como é que você vai dobrar a meta de vendas? Você vai investir em quê? Você vai aumentar promoções, você vai dar desconto, você vai fazer propaganda. Como é que você vai fazer para poder aumentar essa meta de vendas? Então a meta de vendas, gente, ela é um processo importantíssimo para poder você conseguir alavancar as vendas da sua empresa. Mas lembre-se, a meta de vendas tem que ser ousada, mas tem que ser possível. Para ela ser possível, ela tem que estar baseada naquilo que a empresa tem condições de fazer. Então, se você quer dobrar a meta de vendas, você tem que ver que também os seus custos podem também ser dobrados. O que vai acontecer com a sua empresa? Para você poder aumentar a sua meta de vendas? Você precisa analisar todas essas questões. A terceira dica, por que as empresas não conseguem alavancar as vendas, está relacionado à equipe de vendas, aos vendedores. A pergunta é: como você prepara a sua equipe de vendedores? Você analisa ali o ticket médio daquele vendedor, você analisa o perfil daquele vendedor, se ele é um vendedor que às vezes ele está oferecendo o produto que o cliente está buscando, se ele consegue entender o que o cliente está buscando, porque é muito importante nós entendermos isso, gente.
é muito importante que muitas vezes o cliente sai de casa para poder fazer uma compra, né? Quando ele está comprando ali com o seu vendedor, aqui nós não estamos falando especificamente de vendas de internet, mas o cliente saiu de casa, foi até a sua loja, aí ele está na sua loja para poder fazer uma compra. Na hora que ele for fazer uma compra, você precisa entender o que ele está buscando. Né? Então, por exemplo, eu costumo até usar um exemplo muito interessante para a gente poder entender melhor isso aí, que é o seguinte: imagina que um cliente vai até uma loja de tintas, né? E esse cliente ele vai buscar uma lata de tinta que ele vai fazer um serviço na casa dele. Tá? Então, às vezes o cliente ele sai de casa em mente que ele simplesmente vai comprar uma lata de tinta. Então, o vendedor que entende a questão do cliente, primeiro ele vai oferecer a tinta. Depois que o cliente se decidiu lá, que ele entendeu, ele gostou da tinta e ele vai confirmar a venda, é importante que o vendedor pergunte ao cliente, ao senhor ou à senhora, né, quem estiver comprando, aqui, olha, você está levando a lata de tinta, mas você tem o pincel, né, você tem a lixa, ou seja, você tem todos aqueles outros materiais, insumos para poder fazer o serviço, para poder fazer a pintura. Isso por quê? Por que é importante a gente entender isso, né? Para a gente ter uma equipe de venda preparada? Porque muitas vezes, né, o vendedor, naquele momento ali, ele está ajudando o cliente. Porque imagina a seguinte situação: o cliente foi lá na loja de tinta e comprou a lata de tinta. Aí suponhamos que fosse um sábado, né? Ele foi fazer esse trabalho durante um sábado. Então de manhã ele foi na loja de tinta para comprar a lata de tinta. E ele vai fazer o serviço no sábado à tarde, que a loja já fechou, não tem mais lugar para comprar. Aí chegou no sábado à tarde, ele vai pegar a tinta e vai pintar lá um portão, uma janela, seja lá o que for. Só que na hora que ele chega para poder fazer o serviço, ele percebe que precisava de uma lixa, ele precisava do pincel e ele não comprou. Então a grande questão é, na hora que o vendedor está bem preparado, ele vai entender a necessidade do cliente. E ele vai mostrar para o cliente o seguinte: olha, o produto que você deseja é esse. Mas os outros produtos para poder utilizar, né, para fazer esse serviço, ou até mesmo a roupa, né? Às vezes a pessoa vai comprar uma roupa, aquela roupa é uma ocasião especial, e dependendo daquela ocasião, a pessoa simplesmente está levando, por exemplo, né, vai comprar um terno, mas ele precisa de um terno, de uma gravata, de um sapato, de uma camisa. Então o vendedor precisa ficar atento a isso. Tá? Então, como você prepara a sua equipe de vendas, né? Então, às vezes, a sua empresa até tem vendas, mas as vendas não são vendas sólidas, né? Então, aquele seu cliente, ele vai lá, comprou só o que ele precisava, virou as costas e acaba que nessa situação que nós apresentamos, ele acaba indo comprar em outra empresa, porque pode ser que a sua empresa, ou ele não se sentiu bem atendido, ou ele vai buscar na concorrência. Ou seja, então se o cliente vai até a sua empresa, é muito importante que o vendedor esteja preparado para poder recepcioná-lo da melhor forma possível. Tá bom? Gostou das dicas? Quer saber um pouco mais sobre como aumentar as vendas da sua empresa de forma sólida e lucrativa? Então eu vou lhe apresentar o nosso curso de gestão comercial para pequenas empresas. Tá? Esse curso, gente, de gestão comercial para pequenas empresas, ele é um curso muito completo, porque ele vai envolver tanto a parte de marketing quanto a parte de gestão comercial para pequenas empresas, né? Então nós vamos falar, né, sobre os principais objetivos de um plano de marketing, né? Como é que uma empresa vai trabalhar o marketing, porque mesmo que seja uma pequena empresa, você tem que entender que você tem que comunicar com o seu cliente, porque se você não comunicar, ele vai comprar no concorrente. Lembre-se do ditado: quem não é visto não é lembrado. Né? Então, se você não está fazendo nenhum tipo de campanha de marketing na sua empresa, seja ela a campanha a mais básica, né, ou a mais estruturada, se o cliente não lembra de você, ele não vai comprar de você. Né? Nós vamos falar também sobre os 4 P's do marketing, né? De que forma que você vai trabalhar essa situação, a definição do público-alvo, ou seja, quem são os seus clientes, para quem você vende, para quem você quer vender, nós vamos falar isso também. E detalhe, pessoal, essas informações, por exemplo, o público-alvo, muitas vezes, né, isso está dentro da sua empresa, você já tem esse perfil dentro da sua empresa, mas muitas vezes você não trabalha em cima dele. Né? Você tem que lembrar o seguinte: você tem que entender quem é o seu cliente, e às vezes você está prospectando um cliente que ele não tem o seu perfil, ele não vai comprar da sua empresa. Você está jogando dinheiro fora. Nós vamos falar também sobre estratégias para alavancar as vendas, né? Como é que se faz, como é que se estrutura, as funções do gestor comercial, ou seja, mesmo uma pequena empresa, ela precisa ter alguém, então ter uma parte do tempo do empresário para poder cuidar dessa questão comercial.
E por fim, planejamento da equipe de vendas, né? Como é que você vai planejar a sua equipe de vendas, né? Então, pessoal, nesse curso eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, das nossas atividades de consultoria, o que nós já fizemos nas empresas até hoje e principalmente, né, aqueles resultados que mais deram certo, né, os cases de sucesso nos nossos clientes, tá? Esse curso ele é indicado para empresários, né? Ele é indicado também para aquelas pessoas que desejam ampliar seus conhecimentos em gestão comercial para pequenas empresas, tá bom? Pessoal, nós encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Um forte abraço e eu aguardo vocês no curso.